Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Nosso Senhor segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículos do 5 ao 8, que diz: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Graças a Deus. Amados, a Bíblia Sagrada, ela vai nos relatar, João escrevendo o seu Evangelho no capítulo 1, ele vai nos dizer que João Batista, ele começa anunciando a chegada do Messias. João, ele começa a anunciar palavras de arrependimento para toda aquela nação, para todo aquele povo que o ouvia. E a palavra vai nos dizer que quando João, ele começa a transmitir essas palavras com autoridade, palavras de arrependimento, a Bíblia vai nos dizer que esta mensagem, esta notícia, elas chegam a Jerusalém. E quando em Jerusalém se ouve falar que lá, às margens do Jordão, existia um homem que estava anunciando a palavra de arrependimento com muita autoridade. A Bíblia vai nos dizer que de Jerusalém eles mandam uma delegação até a João, perguntando se este era o Messias. Perguntam a João se ele seria o Messias que havia de vir. E João responde que não. Eles perguntam se ele era Elias. E João continua respondendo que não. E a Bíblia vai nos dizer que João simplesmente anuncia que ele era uma voz que clamava no deserto. Mas, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia também vai nos dizer que no dia seguinte, após a visitação desta delegação que veio lá de Jerusalém, João está agora com seus discípulos, pois João pregava com tanta autoridade sobre a vinda do Messias, que a Bíblia diz que todos aqueles que ouviam, acreditavam e davam crédito à mensagem de João, de tal maneira que ele começou também agora a fazer discípulos, discípulos estes que estavam agora incomodados com tudo aquilo que acontecia na Judeia e na Galileia, incomodados estes agora com todo aquilo que estavam descontentes com tudo que os rodeava acerca de toda aquela religiosidade na Galileia e na Judeia. Mas a Bíblia vem nos dizer que quando João ele está anunciando este Evangelho, João, quando ele levanta os olhos, ele vê vindo ao seu encontro Jesus. E quando João ele avista Jesus, a Bíblia diz que ele teve uma emoção tão grande que ele clama dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados e queridos irmãos, e quando ele anuncia esta mensagem, os discípulos que estavam ali, eles observam, mas a Bíblia também vai nos dizer que no outro dia estava João com 2 de seus discípulos, e quando João agora estava, a Bíblia diz que Jesus ele vai passando, aí
Aí João diz: eis o Cordeiro de Deus. João, ele afirma outra vez que é o Cordeiro de Deus, ele ia passando. Aí a Bíblia nos diz que agora aqueles 2 discípulos que estavam com João, ele agora deixa João e começa a seguir o mestre. Ora, e quando eles agora começam a seguir o mestre, a Bíblia vem nos dizer que Jesus, ele vira-se para eles e pergunta: o que é que vocês buscam? Ora, quando eles vêm, diz: mestre, onde é o teu aposento? A Bíblia diz que Jesus os chama. Eles passam o dia todo com Jesus, eles passam o dia todo ouvindo a mensagem de Jesus. Ora, e que mensagem fora esta? Mensagem tal que a Bíblia vem nos dizer que André agora, ele é impactado de uma forma tão grande por esta mensagem, que André agora, ele sente de levar esta mensagem até a sua casa. Ele sente de anunciar a chegada do Messias naquele lugar, de tal maneira que a Bíblia diz que André, ele vai até a sua casa. A primeira coisa que André pensa é anunciar o Evangelho dentro do seu lar. Meus amados e queridos irmãos, André podia fazer diferente, mas André é impactado de uma forma tão grande que a única coisa que ele pensa é: eu tenho que começar a anunciar a Jesus dentro da minha casa. Se eu quero ver milagre, eu tenho primeiramente que levar Jesus para dentro da minha casa. Se eu quero ver mudança, eu tenho que levar Jesus para dentro do meu lar. Aí a Bíblia diz que agora André, ele vai até a sua casa e ele encontra Pedro, e naquela euforia ele diz: olha Pedro, eu achei o Messias, encontramos o Messias, Pedro. Aí a Bíblia vem nos dizer que agora Pedro, ele vai até onde está o Messias. Pedro acompanha André. Pedro vai conhecer o Messias. Ora, ali aqueles judeus, todo aquele Israel ali, ele estava esperando há cerca de 4.000 anos pela chegada do Messias. E agora André, ele anuncia que tem chegado o Messias. Ele anuncia que o Messias havia chegado. Meus amados e queridos irmãos, e agora Pedro segue André. Mas quando Pedro, ele chega diante de Jesus, antes mesmo que os dois fossem apresentados de uma forma que os dois viessem a se conhecer, mas quando eles se aproximam de Jesus, Jesus olha para Pedro. João 42 vai nos dizer, João capítulo 1 versículo 42, que quando agora Jesus olha para Pedro, ele diz: olha, tu és Simão, mas tu serás Cefas, ou tu serás Pedro. Jesus olha para Simão. Jesus, quando diz: tu és Simão, filho de Jonas, Jesus está dizendo a Simão: olha, eu conheço a tua história, eu conheço o teu passado, porque quando se fala o nome de João, Jesus está simplesmente dizendo: olha João, eu sei, olha Pedro, eu sei que tu és, eu sei de onde tu vieste, e ainda mais, eu não só te conheço por parte, mas eu te conheço além mais, pois eu sei de quem tu és filho de Jonas. Jesus estava dizendo a Pedro: eu sei dos teus fracassos, eu sei que tu tens passado para chegar aqui, mas tem uma coisa, eu sei como quem tu és, mas deixa eu afirmar para ti, Pedro, é que tu serás Cefas, tu terás a tua história mudada, tu tens chegado até a mim desta maneira, mas o que eu tenho para ti irá transformar a tua vida. Meus amados e queridos irmãos, e agora a Bíblia vai nos dizer que Lucas, escrevendo o capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus, ele está chegando agora no lago de Genezaré. E quando Jesus está chegando, quem é que Jesus encontra? Pedro, Tiago e João. Ali estavam eles, frustrados, na beira do lago. Eles já estavam lavando as redes de uma noite de pesca frustrada, de uma noite de pesca decepcionante, de uma noite de pesca sem resultado. Ali estavam eles, cansados, frustrados, desanimados, lavando
lavando as redes, quem sabe até pensando em desistir. Mas o diferente é que quando tudo é nossas vidas, parece não ter mais jeito. É que quando tudo em nossa vida parece uma forma decepcionante, parece que não tem mais jeito, quando nós fizemos do nosso jeito, quando nós estamos fazendo, quando tudo parece que não tem como dar errado, foi assim com Pedro, foi assim com João e foi assim com Tiago. Eles eram especialistas em pesca, eles estavam no lugar certo, que era no mar, estavam nas águas profundas, eles estavam na companhia certa, eram homens experientes, não tinham como dar errado. Pois é, assim nós pensamos, quando nós pensamos, arquitetamos e achamos que não tem como dar errado, e às vezes as coisas não acontecem como nós pensamos, aí vem a frustração, aí vem a vontade de parar, aí vem a vontade de abandonar, aí vem a vontade de recuar. Mas o importante, o interessante é que quando essas coisas vêm, Jesus, ele chega na hora certa para nos mostrar que na hora do fracasso ele vem para nos dar uma nova oportunidade para triunfar. Aí Jesus chega exatamente na hora que eles estavam desanimados, exatamente na hora que eles estavam lavando as redes. E a história nos diz que as redes de pesca daquela época, elas eram feitas, eram tecidas de couro de animais, medindo cerca de 90 metros de comprimento, 3,5 metros de largura. Não era fácil para homens que pescaram a noite toda, homens cansados, parar para lavar as suas redes, pensando em retornar ao mar. Se eles estavam lavando as redes, se eles estavam ali agora, costurando as redes e lavando, possivelmente eles não pensavam em voltar tão cedo para o mar. A frustração e a decepção os iam fazer parar. A frustração e a decepção iam os fazer desanimar. Mas Jesus, ele chega. Aí Jesus chega agora na beira do mar, começa a pregar as boas novas de salvação. E quando Jesus ali está pregando, a sua popularidade se espalhou de uma forma tão grande, que a Bíblia diz que a multidão o apertava, a multidão sufocava, que não tinha como ele anunciar e pregar naquele lugar. E quando Jesus ele olha, ele encontra ali os 2 barcos, de Pedro e outros que a Bíblia não descreve, mas acreditam-se que seja de Tiago e de João. Aí Jesus, quando ele olha, ele sobe no barco de Pedro e pede a Pedro que Pedro ele distancie um pouco da praia para que ele viesse a pregar. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia não descreve qual foi a mensagem, mas eu tenho certeza que foi uma mensagem tão impactante, foi uma mensagem tão viva, uma mensagem que gerou vida em Pedro, uma mensagem que durante aquela manhã que Jesus anunciava o Evangelho, a Bíblia diz, Paulo escrevendo, ele diz, de maneira de sorte que a fé vem pelo ouvir, e eu ouvi a palavra de Deus. Eu tinha dito, eu disse que Pedro estava cansado, frustrado e decepcionado, pois ele havia fracassado naquilo que ele era melhor, que era a pesca. Mas Jesus ele chegou ali naquele momento, e Jesus agora usa o barco de Pedro para anunciar a mensagem. Jesus usa o barco de Pedro para anunciar as boas novas de salvação. E Pedro estava ouvindo o Evangelho, Pedro estava ouvindo a palavra. Mas agora, quando Pedro ele anuncia, está ouvindo que Jesus termina a mensagem, aí Jesus diz, Pedro, lança-te ao mar alto, vai ao mar alto e lança as redes. Aí a Bíblia diz que Pedro ele olha para Jesus e disse, olha mestre, eu tenho pescado a noite toda, passei a noite toda lançando as redes, e nada eu tenho pescado, eu tenho fracassado, mas porque és o Senhor que manda, mas sobre a tua palavra, porque é o Senhor que está mandando eu fazer.
Talvez você não esteja entendendo, mas deixa eu te dizer esta noite uma mensagem para o teu coração. Talvez você esteja pensando em parar. Você tenha tentado vezes e vezes, e tudo tem parecido dar errado na tua vida. Mas deixa eu transmitir uma mensagem ao teu coração. Ei, não confunda um fracasso momentâneo com derrota permanente. Porque quando Jesus ele chega, ele muda o ambiente. Que quando Jesus ele chega, ele muda as circunstâncias. É que quando Jesus chega, aquilo que parecia impossível, ele se torna possível. É que quando Jesus chega, as coisas têm que mudar. Aí Pedro ele olha para Jesus e diz: olha, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aí a Bíblia diz que Pedro vai até o mar alto. Pedro se dirige e Pedro ele lança as redes debaixo da palavra do Senhor. Pedro ele tinha tudo para desistir. Pedro ele tinha tudo para não ir, pois ele era especialista em pesca. Ele conhecia cada espaço daquele lago. Ele conhecia cada canto. Era a sua profissão. Mas ele é impactado pela mensagem, pela palavra. Assim como eu ministro esta noite ao seu coração, que tem pensado em parar, desistir, pelas tentativas serem frustrantes. Mas deixa eu te dizer esta noite, ainda há esperança. Jesus chegou para mudar o quadro. Jesus chegou para aquilo que tu achava que não tinha mais jeito, que tem se tornado decepcionante para tu, para a tua vida. Deixa eu te dizer, Jesus chegou esta noite para mudar o quadro e a história da tua vida. Aí a Bíblia diz que Pedro ele se dirige ao mar alto. E Pedro agora, quando ele lança as redes, a Bíblia diz que ele pegou uma quantidade de peixe tão grande que ele não conseguia puxar as redes. Ele acena para os seus amigos que estavam distantes: olha, vem ver, vem ajudar, porque isso aqui é diferente. O homem que está comigo é diferente. A palavra que ele direcionou é diferente. Eu senti quando ele mandou eu lançar as redes que era algo diferente. Eu senti que quando a palavra veio, eu senti a autoridade que a partir de agora ia ser diferente. Eu senti a autoridade e a graça de Deus que a partir de hoje será diferente. Aí Pedro acena. A Bíblia diz que seus amigos vêm ajudá-los. Aí quando Pedro ele contempla agora o milagre de Jesus na sua vida, a Bíblia diz que Pedro ele reconhece que aquele que está diante dele é diferente. Não é um homem normal. Eu tenho dito no 1 João, primeiro capítulo de João, que Jesus ele se direciona a Pedro dizendo: olha, tu és Simão, mas tu serás Pedro, tu serás Cefas. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu irei mudar a tua história, eu irei mudar a tua vida. Fracassos momentâneos não querem dizer derrotas permanentes. Jesus agora, quando Pedro se prostra diante de Jesus e diz: olha, Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Pedro estava dizendo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor esteja perto de mim, eu não sou digno que o Senhor venha, se chegue a mim. Mas o interessante é que Jesus ele olha para Pedro e diz: Pedro, não temas. Pedro, não tenhas medo. Jesus não se afastou de Pedro. Jesus disse: olha, não tenha medo. O fracasso que você passou foi para você reconhecer que eu sou Deus. O fracasso que você passou, a decepção da noite anterior, foi para saber que quando eu chego as circunstâncias mudam. Foi para saber que onde eu chego tudo tem que dar certo. É interessante que quando Jesus ele está à margem do mar da Galileia, a Bíblia descreve que existiam 2 barcos. E Jesus escolheu o barco de Pedro.
Deixa eu ministrar para esta noite, para você esta noite. Jesus te escolheu, não foi por acaso. Jesus, ele te escolheu, não foi por acaso. Jesus te escolheu, não foi por falta de opção. Jesus, ele te escolheu porque ele tem um chamado na tua vida. Jesus, ele te escolheu porque o chamado dele é para você. Jesus, ele te escolheu porque o propósito é para você. Jesus, ele te escolheu porque ele quer tratar com você esta noite. Jesus te escolheu, não foi por falta de opção. Jesus não escolheu o barco de Pedro por falta de opção, não. Existiam outros barcos, mas o propósito era para a vida de Pedro. O chamado era para a vida de Pedro. A solução chegou para a vida de Pedro. Assim como ministro para você esta noite, Jesus está falando com você. Jesus está te chamando. Jesus está dizendo que ainda tem jeito. Jesus está dizendo que ainda tem solução. Mesmo que às vezes que passou, você tem tentado e tem tudo parecido dar errado, mas esta noite eu ministro ao teu coração que tenta outra vez, porque agora Jesus está no barco, e se Jesus está no barco, não tem como dar errado. Você tem tentado, assim como Pedro. Foi decepcionante, porque Jesus não tinha entrado no barco. Mas esta noite eu te digo, Jesus chegou no barco e a pescaria será diferente. Jesus chegou no barco e a solução vai ser diferente. Jesus chegou no barco e as circunstâncias serão diferentes. Tenta outra vez que o resultado será diferente. Não abre mão, não abandona. As decepções não podem te parar. As decepções não podem frustrar os planos de Deus na tua vida. Tente outra vez. Aí Pedro, ele olha, afasta-te de mim, Senhor. Jesus diz, não temas, Pedro, não tenha medo. De hoje em diante, é isso que acontecerá na tua vida. Momentos de milagre, momentos de milagre, momentos de milagre, porque a partir de hoje, a tua vida irá mudar, porque a partir de hoje, as circunstâncias não mais serão as mesmas, mas será momento de transformação, serão momentos de vitória. Jesus pega Pedro, Pedro deixa de pescar coisas vivas, que geravam morte, ou seja, deixou de pescar peixes vivos, que geravam morte, e começou a pescar homens mortos no pecado, para gerar vida em Cristo. A vida de Pedro mudou totalmente. Assim é você esta noite, na autoridade do nome de Jesus, na graça do Senhor que está sobre a minha vida. Eu ministro para você esta noite, que é momento de gerar vida. Jesus te chamou não para ser fracassado ou para desistir por momentos, mas Ele te chamou para momentos de vitória, para ser triunfante e seguir avante, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus em tudo vos abençoe, em nome de Jesus.